Muito bem, estamos nós começando mais um tempo de devocional, né? Nós estamos rompendo aí com 218 dias em propósito. Hoje vamos finalizar o livro do profeta Isaías, né, queridos? Livro um pouco extenso, né? 66 capítulos, mas o Senhor é bom e nos fez chegar até aqui, né? E que bom que nós estamos rompendo. Então, olha só, antes de chegar no resumão de hoje, que nós estamos do capítulo 63 a 66 para finalizar, deixa eu fazer aquele apanhado geral do que aconteceu, né, no livro do profeta Isaías, se você não esteve acompanhando aí durante esses dias passados, para te sintonizar em tudo que está acontecendo. O livro do profeta Isaías, ele é dividido em dois tempos, né, nós falamos isso assim que iniciamos esse livro. O profeta Isaías, queridos, foi aquele homem que foi tocado nos lábios, né, para que se iniciasse ali o propósito de Deus na vida dele. Ele se considerava um homem de lábios impuros, então ele foi tocado ali nos seus lábios para que ele pudesse então seguir aquele chamado e tudo que Deus tinha para a vida dele, né? Alguns teólogos dizem, né, que esse livro é um dos profetas maiores, né, que há na Bíblia também. Outra coisa interessante também que a gente deve guardar, né, é que o profeta Isaías estava aqui passando por um tempo, queridos, onde o povo realmente, apesar de todos os avisos, né, e tudo que Deus usava para poder falar com o povo continuava numa vida de idolatria, desobedecendo ao Senhor. E Deus usou o profeta Isaías para alertar o povo, né, acerca disso. Outra coisa importante também, de resumos, e eu vou parar já por aqui, né, porque é muita coisa, mas é mais para te deixar por dentro também de tudo que está acontecendo. O livro do profeta Isaías, ele é, sem dúvida, assim, ele é o profeta que mais fala sobre a vinda já do Messias, né? Nós percebemos isso durante as leituras, capítulo 53, por exemplo, e vários outros textos, né? Vários outros capítulos faz menção já da vinda do Messias. Então é algo maravilhoso. Se você não teve oportunidade de assistir os demais vídeos, assista, sabe? Mergulhe nesse livro. É maravilhoso, muito bom. E claro, nós vemos aqui também a bondade de Deus, apesar de tudo isso, né? De tudo que as pessoas faziam, de tudo que à época as pessoas viviam um tempo de desobediência, o Senhor sempre também falando acerca de arrependimento, para o povo mudar os seus caminhos, sobre a bondade de Deus, tudo que o Senhor queria fazer por eles, né, queridos? Então, assim, nós também percebemos o caráter de Deus aqui e o seu poder e a sua soberania em diversos textos, como hoje, claro, no nosso resumo eu vou contar para você aqui algumas coisas maravilhosas, como por exemplo, né, nós vamos ver aqui no capítulo, até marquei aqui, na verdade eu marquei muita coisa, né? Mas antes de mais nada, deixa eu já te dizer, tem um texto aqui muito conhecido, ó, deixa eu ver só onde é que foi que eu deixei marcado aqui, ó, aqui, olha só, esse texto é maravilhoso, acredito que você conheça, ó, o capítulo 64:4 diz assim: porque desde que o mundo é mundo, ninguém ouviu, ouvido nenhum ouviu, nem olho nenhum percebeu, de um Deus, né, como o nosso Deus, que trabalha por aqueles que nele esperam. Tem uma canção do Fernandinho maravilhosa que diz isso, né? Deus tem o melhor pra mim e o que pedido foi não se compara com o que há de vir. Cantei muito, sei, você tá emocionado aí nesse momento, mas é só mesmo pra te falar que realmente o olho nem viu, né, e nem ouvido ouviu o que Deus tem preparado por aqueles que nele esperam, né, de um Deus que trabalha. Tem outra canção também dele que fala isso, né, de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Então, onde está esse texto? Aqui, ó, em Isaías, capítulo 64, versículo 4, tá bom? Então, depois dessa grande introdução para você, claro, para te encorajar a vir comigo, eu quero... Então são duas canções, tá? Falei duas canções do Fernandinho. Essa segunda que fala exatamente o versículo aqui que eu mencionei pra você de Isaías, tá bom? Então antes da gente chegar no nosso resumo de hoje, deixa eu orar pela sua vida, tá? Eu te encorajo, te incentivo mesmo você vir comigo nessa jornada. Olha, queridos, eu sei que você tem compromissos, nós vivemos uma vida muito corrida, né? Temos tantas coisas pra fazer, família, trabalho, vida ministerial, são tantas coisas que nós precisamos fazer todos os dias, mas olha, eu ainda continuo dizendo pra você que se você tiver que abrir mão de alguma coisa, que abra de alguma coisa, mas não deixe de ter o seu tempo com o Senhor, o seu devocional, leitura da palavra, oração, sabe, querido, se enchendo daquilo que é bom, porque você precisa ter dentro, queridos, essa palavra,
o Espírito já habita em você, mas sabe, a palavra do Senhor também tem que estar muito viva dentro de você, para quando as circunstâncias adversas chegarem, porque elas chegam, tá bom? Infelizmente ou felizmente, elas chegam, para você ter uma resposta de fé, para você ter vida, para poder mudar as circunstâncias à sua volta. O que muda a nossa volta, queridos, o que nós comemos todos os dias, sabe? Está lá no livro de Provérbios, nós já passamos por ele, são as palavras que saem da nossa boca. Então, com a nossa boca, nós temos o poder de abençoar, de trazer vida, mas também temos o poder de matar. Então, tudo está ao alcance da nossa boca. Então, devemos ter o cuidado com o que sai da nossa boca, porque é do fruto da nossa boca que nós estamos comendo todos os dias, amém? Então, fica mais também essa ressalva para você entender que a sua boca só vai falar daquilo que tiver cheio o seu coração. Então, você precisa estar muito cheio de Deus, muito, muito, muito cheio, para que você saia, né? Para que saia de você muito, muito de Deus, para as demais circunstâncias, para as demais situações que vierem diante de você, combinado? Então vamos orar nesse momento, em nome de Jesus, amém? Pai, nós te agradecemos por esse tempo, obrigada porque o Senhor é bom, tem cuidado de nós, obrigada por sua palavra, Pai, por sua palavra que é viva, que é eficaz, obrigada por sua palavra que é remédio, Pai, que é respaldo, que é cura, que é transformação, que é libertação, Senhor. Nós queremos te agradar com a nossa vida, com o nosso pensar, com o nosso falar, com o nosso agir. Então nos ajuda, Pai, para que possamos entender que a Tua palavra é ela quem renova a nossa mente. Senhor, é a Tua palavra, Senhor, que transforma o nosso entendimento. E se nós, Pai, nos dispusermos a ter a nossa mente renovada, nós vamos desfrutar nessa terra da sua boa, agradável e perfeita vontade. E é isso que nós queremos, Pai, experimentar tudo isso que o Senhor já conquistou para nós. Então nós pedimos como igreja, como irmãos, Pai, nós nos unimos em fé e pedimos uns pelos outros, que o Senhor nos fortaleça e nos ajude a sermos melhores, que o Senhor nos ajude a sermos bons e a cada dia nos parecermos mais com Cristo, com o verdadeiro corpo, Pai, com o caráter de Jesus. Nos ajude para que todos os dias da nossa vida nós possamos ser melhores. É a oração do nosso coração. Te agradecemos. Nos dá sabedoria, entendimento, sabe? Abra, Pai, os nossos olhos espirituais para que possamos ver além da aparência, além do natural. Em nome de Jesus. É a nossa oração até aqui. Amém? Então, glória a Deus por isso. Vamos embora para o nosso resumo de hoje, para a gente finalizar mais um livro. E depois vamos começar outro profeta maravilhoso, que é quem? O profeta Jeremias. Isso mesmo. Tá imperdível, tá impedido. Olha, você não pode ficar de fora dessa jornada, porque 2021 não acabou e 2021 ainda promete muito, você ainda vai viver muita coisa boa nesse ano. Creia nisso, permita que isso aconteça na sua vida, e você permite deixando Deus renovar você, Deus renovar a sua mente através da sua palavra. Você precisa entender que apesar de toda a sua volta tá escuro, tá em trevas, você é luz, eu e você somos luz, e nós, queridos, somos luz em meio à escuridão, e quando luz chega, não tem como aquele lugar permanecer no mesmo ambiente. Então nós somos esses agentes de milagres, nós somos esses agentes de Deus, nós somos esses discípulos, esses embaixadores do reino. Acredite, Deus escolheu você para isso, amém? Deus escolheu você para isso. Você não está aqui assistindo esse vídeo à toa, você não está aqui recebendo essa palavra à toa. Então deixe essa palavra agir em você e através de você, amém? Vamos lá. Capítulo 63 do livro do profeta Isaías. Então ele já começa dizendo o seguinte. Aqui, queridos, uma outra ocasião também, o Senhor falando acerca da vingança que ele teria sobre aqueles que estavam desobedecendo, tá bom? Então o capítulo 63 é tenso, você vai ficar um pouco tenso quando você ouvir e ler. Mas entenda, aqui, queridos, eram para aqueles que eram inimigos do povo de Israel, eram para aqueles também que se voltavam contra Deus. E Deus estava dizendo aqui, ó: eu sou o Senhor e eu estou anunciando a justiça. Sou eu, o Senhor, que sou poderoso para salvar. Porque as suas roupas, aí o profeta pergunta, mas Senhor, por que as suas roupas estão assim vermelhas como de quem amassa uvas, né? Com os pés. Então aqui, queridos, ele está dizendo que ele tinha um desejo de vingar o povo dele, porque o povo do Senhor estava no seu coração e a hora já havia chegado, a hora que ele iria vingar todo o mal que haviam feito ao povo dele. Ele está dizendo isso, né? E aí ele continua dizendo: eu vou anunciar os atos de bondade, vou louvar o Senhor por tudo de bom que ele nos fez, pelo seu grande amor, pelo povo de Israel. Ele mostrou seu grande amor e a grandeza da sua bondade repetidas vezes.
Capítulo 63, então, nós vamos perceber que o profeta aqui, queridos, ele se manifesta recebendo aquilo que Deus está dizendo e está expressando ao povo. O Senhor também é questionado do porquê que as suas vestes estão como se fossem salpicadas, né, de vermelho. E ali o Senhor está dizendo que é porque chegou a hora de se vingar do povo que foi contra ele, né? E ali, queridos, também nós vamos perceber o Senhor falando que através do profeta, né, perguntando como é que foi que o povo retribuiu ao amor que ele havia dado. Como é que foi que o povo retribuiu? Aí ele diz, eles foram rebeldes, foram desobedientes e entristeceram o Espírito Santo. Por causa disso, então, ele passou a agir como inimigo e lutou pessoalmente contra eles. Aí o povo, então, se lembrou. A palavra diz aqui no capítulo 63 também que o povo se lembrou de quando ele libertou Israel do Egito. Então, também é feito menção aqui, né, usando Moisés para atravessar o Mar Vermelho, você lembra disso? Então, aqui ele é mencionado também quanto a isso. Então, capítulo 63, queridos, percebemos tudo isso que eu contei para você. Quando você for fazer leitura, você já pegará aí a linha do raciocínio do que eu acabei de passar para você, tá bom? Capítulo 64, então o Senhor diz: quem dera abrisse os céus e visse a terra, os montes tremeriam em sua presença. O fogo consumidor da glória queimaria as florestas e secaria os oceanos. E os seus inimigos então aprenderiam a respeitar o seu nome. Aí ele diz, isso já aconteceu no passado, né? O Senhor desceu e fez coisas maravilhosas que nós nem mesmo podíamos imaginar. E os montes estremeceram diante do Senhor. Aí ele diz no versículo 4, que foi o versículo que eu comecei hoje aqui. Ele diz, porque desde que mundo é mundo, olha que coisa, desde que mundo é mundo, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu um Deus como o nosso, que trabalha por aqueles que nele confiam. Então, o segredo, queridos, é confiar, amém? O segredo é confiar no Senhor, porque olha só, desde que mundo é mundo, não se viu, não se ouviu de um Deus que trabalha por aqueles que nele confiam e esperam. Amém? É sobre isso que está falando o texto aqui. Como é que termina então o capítulo 64? Ele está dizendo o seguinte: o Senhor recebe de braços abertos quem tem alegria em praticar a justiça, quem se lembra do Senhor e quem anda nos seus caminhos. Mas nós, aqui nessa ocasião, eles dizendo, né? Mas nós que vivemos pecando, infelizmente, como é que nós vamos poder ser salvos? Eles dizendo, todos nós nos tornamos impuro, as nossas boas ações, que nós pensávamos ser um lindo manto de justiça, não se passa de trapo de imundícia, não passam disso, né? Ou seja, eles achavam que alguns atos de bondade iriam encobrir uma vida de pecados e eles perceberam que esse manto que eles achavam que era um manto de justiça não passava de um trapo de imundícia, de nada servia. É o que está sendo mencionado aqui. Mas por quê, queridos? Porque olha só, nessa ocasião, o povo não reconhecia, o versículo 7 diz isso, não havia uma só pessoa sequer que clamasse pelo nome, que buscasse a ajuda do Senhor. Então, por isso que o Senhor acabou desviando o rosto do Senhor acabou sendo escondido, né? Deles, eles não buscavam, eles não clamavam por ajuda, então não tinha como receber ajuda, né? Eles não buscavam. Aí a palavra vai dizer que apesar de tudo isso, o Senhor era pai deles. Então nós vamos ver no versículo 8 dizendo assim, ó, apesar de tudo isso, o Senhor é o nosso pai, nós somos barro e o Senhor é o oleiro que faz os vasos, e todos nós somos feitos e fomos feitos pelas suas mãos. Olha que lindo isso, que reconhecimento real. E no livro do profeta Jeremias, também vai falar sobre nós sermos vasos na mão do oleiro. Você lembra no capítulo 18? Nós vamos chegar lá. Mas só para te lembrar que também no livro do profeta Isaías nós somos mencionados como vasos, né, na mão de um oleiro. Somos comparados, né, como vasos na mão do oleiro. Tá, finalizamos o capítulo 64, vamos para o 65, 66, rapidinho hoje nós vamos finalizar esse devocional. E o 65, então, o Senhor diz aos povos, vocês que antes nunca haviam se interessado por mim, agora estão me procurando. Nações que nunca me haviam procurado, agora vocês estão me encontrando. Eu mesmo me apresentei a quem não me conhecia, como Deus. Ele disse, estou aqui, eu estou aqui, o Senhor dizendo para eles. E ele diz, mas o meu povo fugiu de mim, enquanto eu dia após dia estendi as minhas mãos para recebê-lo.
um povo que preferiu seguir seus caminhos errados, fazendo a sua própria vontade. Tá vendo sobre o resumo que eu te contei no início? Já estamos praticamente no último capítulo do livro do profeta Isaías e olha como o povo ainda estava. Então, infelizmente, nós ainda percebemos esse reconhecimento do povo do povo reconhecendo esse reconhecimento, do povo percebendo, né, que e o Senhor dizendo através do profeta que apesar de tudo isso, de tudo que o Senhor fazia das suas mãos estendidas para resgate do povo, o povo continuava fazendo a sua própria vontade, tá? Então também nós vamos perceber no capítulo 65 o Senhor falando sobre isso. Então eu vou dar a todos vocês um castigo justo, vocês perceberão. Eu não vou destruir todos vocês, porque, aí ele faz a comparação, porque assim como alguém quando encontra um cacho de uvas e por causa desse cacho nem todas estão podres, então você não descarta tudo, né? Você vai descartar só as que estão podres, você vai colher as que estão boas. Então ele está dizendo que por causa disso, ele não iria destruir todo o povo por causa dos remanescentes. Ainda haviam alguns que se salvariam, então ele está dizendo que por consideração a eles, não iria destruir a nação inteira, né? E ele disse mais, olha, apesar de vocês estarem aí me abandonando, vocês se esqueceram de me buscar, estarem aí adorando a deusa da sorte, o deus do destino. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou chamar todos vocês e vocês não me responderam. Ele disse que chamou e o povo não respondeu. E aí ele disse, eu avisei e vocês não me deram ouvidos. Preferiram fazer o mal diante dos meus olhos. O Senhor chamou. O Senhor chamou e eles não responderam. Você entendeu? O Senhor avisou, queridos, muitas e muitas vezes, e eles não ligaram, não deram atenção. Então ele está dizendo, vocês fizeram coisas que me desagradavam, então por causa disso, os meus servos vão ter comida à vontade, vão ter bebida à vontade, não vai ter escassez, mas para vocês sofrerão fome, vocês sofrerão sede, vocês sofrerão tristeza e vergonha. E aí, queridos, como é que termina o capítulo 65 para você entender? Ele está dizendo que para os servos dele, o Senhor está dizendo que antes mesmo, queridos, deles externarem aquilo que eles queriam, antes mesmo deles terminarem de orar, o Senhor já iria realizar o pedido, sabe? Ele já iria confirmar a bênção, sabe? Olha que situação maravilhosa, né? Ele está dizendo, prestem atenção, eu criei novos céus e nova terra, as coisas passadas vão ser esquecidas e ninguém mais vai se lembrar delas. Aí ele diz, alegre-se então, cantem-se pelas coisas que eu estou criando, porque eu vou transformar Jerusalém em um lugar de alegria e de muita felicidade ao meu povo. E aí ele diz, queridos, que não haveriam mais crianças e homens que viveriam poucos dias, né? Todos viveriam muito tempo. Aqueles que fossem destruídos antes, que morressem antes, realmente, queridos, era como se fosse uma pena, né? Pelo pecado que eles haviam cometido, tá bom? Ele está dizendo que agora eles iriam plantar, iriam construir, iriam viver e desfrutar de tudo que eles haviam investido, né? Eles iriam desfrutar até os últimos dias, né? Em outras palavras, é o que ele está dizendo aqui. E finalizando, ele diz, eu darei a eles o que desejarem, como eu disse, ó, antes mesmo de me pedirem, enquanto eles ainda estiverem falando comigo sobre as suas necessidades, eu já terei respondido às suas orações. É o que está em Isaías capítulo 65, versículo 24. Que maravilhoso, né? E finalizamos o 65. Vamos agora finalizar o livro 66, o último capítulo, vou te contar. Então, capítulo 66, olha o que ele está dizendo. A pessoa que me agradar, olha só, a pessoa que me agrada é humilde de coração e se arrepende e treme diante da minha palavra. O profeta, sendo usado aqui pelo Senhor, né? Assim como o Senhor estava dizendo, que as pessoas que tinham essa conduta agradavam a ele. E ele diz o seguinte, ó, eu mesmo, para aqueles que resolverem continuar com uma vida de sacrifícios, isso não me agrada mais, o Senhor está dizendo. Eu mesmo vou escolher o castigo para essa gente. Farei acontecer com eles exatamente o que eles mais temem, pois quando eu os chamei, ninguém respondeu. Mais uma vez o Senhor falando, quando eu falei, eles não quiseram ouvir. E em vez disso, eles fizeram o que eu considero errado e escolheram exatamente aquilo que me desagrada. Então o Senhor fazendo o alerta. Eu gosto de parar e fazer essas ênfases com você, porque nós precisamos entender, queridos, que a vontade de Deus
não era destruir o povo, não era castigar o povo, mas o povo que escolheu isso, né? E hoje em dia, na atualidade, nós também continuamos sendo livres, você sabe disso, né? Então, às vezes, nós percebemos coisas ruins acontecendo com as pessoas, maldades acontecendo com as pessoas, e a gente pensa que Deus está envolvido nisso, e Deus não está. Muitas vezes, queridos, é exatamente o que diz a palavra, pessoas brincando com Deus, e Deus diz que de Deus ninguém zomba, tudo o que o homem plantar, certamente ele colherá. Então, ou seja, a nossa colheita, a nossa plantação, queridos, ela é opcional, mas a nossa colheita, ela é certa. Então, é uma hipocrisia eu e você queremos colher algo que nós não plantamos. Então, que nós possamos mudar a nossa semente, amém? Que nós possamos agir com bondade, com retidão, né? Com justiça, com verdade, porque certamente nós iremos colher esses frutos logo, tá bom? E aí, vamos terminar então o capítulo 66? O que está dizendo aqui? Como é que concluiu então? Então, o Senhor diz o seguinte: a todos vocês que obedecem às minhas palavras. Ele está dizendo, os seus irmãos, sabe, que os odeiam, que expulsaram vocês por causa do amor que vocês têm por mim, eles vão ser confundidos. Essa gente que zomba de vocês, sabe, ela será envergonhada, o Senhor está dizendo. Olha que coisa. E ele continua dizendo, eu estou me vingando dos seus inimigos. No capítulo 66, versículo 6, ele está dizendo, então eu estou me vingando dessas pessoas que zombam de vocês, dessas pessoas que acabaram fazendo vocês sofrerem porque vocês têm amor ao meu nome. Então ele está dizendo, eu mesmo vou me vingar dos seus inimigos. Então, queridos, no versículo 9, para finalizar, já que ele diz, por acaso eu faço chegar a hora do parto e não faço nascer? Por acaso eu fecho o ventre sendo que eu faço dar à luz? Não, nunca eu faria isso, diz o Senhor. Então ele nos incentiva e finalizamos o capítulo 66, ele dizendo para nós nos alegrarmos, né? Para que você venha nos alegrar. E ele está dizendo que o povo de Jerusalém, que era o seu povo escolhido aqui, ele está dizendo, olha, eu mesmo vou consolar vocês como uma mãe consola um filho, eu mesmo vou consolar vocês. E de todos os povos, porque o povo havia sido espalhado por causa do pecado, você lembra disso? Por conta da desobediência, eles foram espalhados. E o Senhor está dizendo, eu vou trazer todos de volta, eu vou ajuntar, né? Vão vir por cavalos, jumentos, camelos, eles vão chegar, todos vão se juntar novamente, porque eu mesmo vou escolher alguns desses israelitas para serem os sacerdotes, para serem os levitas, né? Eu vou fazer esse ajuntamento novamente, porque essa era a vontade do Senhor para todos, né, queridos? E para finalizar, o último versículo, ele diz, de uma lua a outra, de um sábado a outro, toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim, diz o Senhor. Amém? Então, finalizamos mais um livro hoje, né? Livro do profeta Isaías ficando aqui para trás. Então, vamos agora rompendo o próximo livro que nós vamos começar no nosso próximo devocional, livro do profeta Jeremias, tá bom? Eu espero que você tenha sido muito edificado hoje com o nosso devocional, que Deus abençoe a sua vida e nós nos vemos em breve no nosso próximo devocional. Você já está convidado e encorajado, claro, a vir comigo nessa jornada até o dia 31 de dezembro, tá bom? Dia esse que nós iremos finalizar toda a Bíblia, até Apocalipse, em nome de Jesus, tá bom? Um grande abraço para você, que Deus te abençoe. Tchau, tchau.